Olá, meu irmão, tudo bem com você? Muito bom poder a gente participar desse tempo aqui juntos. Eu gostaria muito de compartilhar com você 3 dicas práticas para o fim do mundo. Eu sei que é meio estranho. A primeira dica eu já dei na semana passada e se você quiser ouvir, vai estar o link aqui por algum lugar aqui. Você pode clicar e voltar lá, que a gente fala um pouco sobre aliança, que é a primeira dica para a gente viver tempos de expectativa pela volta de Cristo. Hoje eu quero te dizer a segunda dica, o segundo princípio que vai ser muito importante. A gente está estudando a vida, o testemunho de pessoas que passaram, talvez não por um tempo de fim do mundo, mas um tempo que para eles o mundo poderia acabar. Passaram por um tempo de reclusão e aí nós vimos a história de Noé, que teve que passar também por um tempo de quarentena, muito diferente do nosso, mas também viveu o tempo dele de reclusão com a sua família, onde a arca era a própria casa dele. E agora eu quero pensar com você sobre um grupo de pessoas que também viveu um tempo de reclusão, que precisou ficar dentro de casa porque se saísse poderia experimentar algo muito doloroso, algo muito ruim para a própria vida e para a própria família. E eu quero pedir para você ler junto comigo o livro do Êxodo, capítulo 12, versos 12 e 13. A gente vai ler só esses versos, só para a gente se situar biblicamente e a gente vai desenrolando juntos essa história bíblica que você conhece muito bem. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus fala aqui, irmão. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Eu quero pensar com você sobre a vida do povo hebreu enquanto estava vivendo a sua Páscoa, a sua passagem, a sua libertação da escravidão no meio do povo egípcio e agora estava começando a sua jornada para a terra prometida, para a terra de Canaã, para a terra que Deus havia prometido ao pai Abraão, ao pai de Israel, Abraão. E a primeira verdade, foi a primeira verdade que eu também falei no primeiro vídeo. Esse era um tempo de castigo divino, mas o que nós estamos vivendo não é um tempo de castigo divino. Irmão, guarda isso no seu coração. Eu quero que você tenha muita certeza disso. Nós não estamos vivendo um tempo de castigo divino. O que nós estamos vivendo é uma consequência da maneira como nós administramos os nossos recursos, da maneira como administramos os recursos naturais, a maneira como lidamos com a criação, com os animais, com o próximo, a maneira como lidamos como sociedade. Nós não vamos colocar na conta de Deus algo que é consequência nossa. Embora Deus esteja no controle de todas as coisas, embora tudo que aconteça seja permissão divina, isso não quer dizer que Deus usa qualquer coisa desse tipo para nos castigar. Pelo contrário, nós já conhecemos aquilo que Ele decidiu nos revelar. Nós já conhecemos a Deus da maneira como Ele decidiu se mostrar ao homem através da palavra. Nós vivemos um outro tempo de revelação divina. Por isso, um castigo como esse não é algo que tem a ver com a nossa condição como homens. Não tem a ver com a nossa condição como pessoas que podem buscar a Deus, que encontram em Deus refúgio. Por isso, entenda uma coisa, nós não estamos vivendo um tempo de castigo divino, mas tempos difíceis precisam nos ensinar princípios que nos aproximam de Deus. Por isso, guarda a primeira verdade no seu coração e a segunda também é semelhante ao primeiro vídeo. Existem instruções específicas para cada tempo. Quando você lê o texto de Êxodo, esse capítulo 12, a gente tem um entendimento exato de como Deus estava direcionando o povo. Deus estava dando instruções de como o povo deveria agir nesse tempo de reclusão. Ele ensina cada detalhe, cada maneira, cada escolha que Moisés deveria transmitir ao povo. Nós vivemos um tempo de muitas instruções hoje. Agora, nós vivemos um tempo de muitas instruções. Por isso, muito cuidado, irmão, com aquelas instruções que você tem retransmitido, compartilhado, encaminhado para outras pessoas. Cuidado com as fake news, irmão. Nesse tempo, a gente está vivendo uma enxurrada de mentiras, uma enxurrada de informações que são fruto de interesses do acaso, de interesses de pessoas que não nos convém aqui pensar quem são elas, mas a verdade é que existem muitas informações
erradas nesse tempo. Então, cuidado com as fake news. Cuidado, irmão, quando você fica compartilhando mensagens de WhatsApp para um e para outro, porque a maioria das vezes elas são mentiras. Por mais que você tenha uma boa intenção, você não está acrescentando e não está ajudando alguém com aquela informação que você está compartilhando. Tome muito cuidado com as fontes que você tem compartilhado, as informações nesse tempo. Divulgue coisas boas, divulgue informações boas. Isso é um cuidado que eu mesmo tenho tido demais, porque a gente vê tantas pessoas preocupadas em divulgar notícias ruins, a quantidade de morte aqui, a quantidade de morte lá, fulano de tal está doente, fulano de tal está internado. Vamos falar sobre pessoas que foram curadas, vamos mostrar sobre pessoas que foram restauradas, sobre famílias que foram restauradas nesse tempo. Vamos divulgar coisas boas, sejamos proclamadores de boas notícias. Nós seremos proclamadores de paz em meio ao caos. Divulgue boas informações. Existe um tempo e um modo certo para todas as coisas. Houve naquele tempo do Êxodo, da passagem, houveram instruções muito específicas, irmão. Você vai ler, por exemplo, o livro de Levíticos. São uma série de regras onde Deus vai ensinando o povo. Um povo que foi criado num ambiente de escravidão, um povo que foi criado num ambiente politeísta, agora estava aprendendo a ser uma nação, uma família. Alguém que era só uma família, um grupo de irmãos que chegaram numa nação totalmente diferente, se multiplicou, se tornou uma nação também, se tornou um povo dentro de outro povo, que agora se desgarrava e precisava de instruções exatas sobre como proceder. Nós vemos isso na Bíblia e nós vemos isso hoje. Existem instruções específicas que não podem ser negligenciadas. Eclesiastes capítulo 8, versos 6 e 7 fala assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ou seja, o que eu quero te dizer é uma coisa: existe um tempo e um modo certo de agir. Por isso, aceite as recomendações das autoridades, irmão. Ouça os conselhos daqueles que têm pesquisado. A ciência também é um instrumento de Deus. Se nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, precisamos entender que a ciência também está sob o controle divino e que Deus direciona os homens sobre a maneira como devem agir. Terceiro, e esse é o princípio que eu quero que você guarde. No último vídeo a gente falou sobre aliança. E você pode voltar lá e ver sobre a aliança que nos sustenta. Hoje eu quero falar sobre o sangue. O sangue que foi capaz de sustentar e de livrar esse povo de Israel. Êxodo, no capítulo 12, desse texto que nós lemos, do verso 12, fala: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses. Eu sou o Senhor. Cada praga do Egito teve um propósito, irmão. Qual foi o propósito? Mostrar para essa sociedade politeísta, mostrar para essa sociedade, para esse povo totalmente idólatra, que existe um só Deus, que criou, controla e governa todas as coisas. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Irmão, que palavra profunda de Deus para nós através desse texto. O que Deus está falando para Moisés é o seguinte: Moisés, eu vou mostrar para todos, tanto para os egípcios quanto para os hebreus, que quem é realmente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. O que livrou os israelitas não foi a capacidade que eles tinham de derrotar Faraó, até porque eles não tinham nenhuma capacidade para isso. Eles não tinham exército, eles não tinham estratégia de guerra, eles muito mal tinham um líder que tinha acabado de se levantar, mas foi colocarem o sangue sobre os umbrais das portas. Esse sangue tem um significado muito profundo para todos nós. Sabe por quê? Porque toda a Bíblia aponta para uma só pessoa. Toda a Bíblia aponta para um mesmo alguém. Esse alguém não sou eu, não é você, irmão. Esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os profetas anunciaram, aquele que os apóstolos proclamaram, aquele que eu e você fomos alcançados por ele. Por isso, a Bíblia fala sobre Jesus. O que aconteceu no Velho Testamento anunciava que ele viria. O que aconteceu no Novo Testamento declara que ele veio e que voltará. Toda a Bíblia fala sobre Jesus.
nesse texto que nós lemos, nesse momento específico da Páscoa, a gente vê que Israel era escravo do Egito, assim como a humanidade era escrava do pecado. O cordeiro não deveria ter manchas, assim como Jesus não tinha nenhum defeito. O sangue sujaria as madeiras, os umbrais das portas, assim como o sangue de Cristo foi derramado, sujou, manchou a madeira da cruz. Deus sempre esteve no controle de tudo, desde o início até o final. Os israelitas, quando viveram aquele momento, eles nunca imaginavam que aquilo que eles estavam vivendo era um prenúncio da vinda de Cristo. Eles nunca poderiam imaginar isso, mas eu e você já conseguimos olhar para trás e perceber isso. Perceber que Deus estava no controle desde sempre. Os israelitas ali viviam o auge do problema. Eles viviam o auge do caos na própria vida. Eles viviam um tempo de escravidão, um tempo de sofrimento, um tempo de perseguição. E quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue enxergar com clareza as mãos do Senhor. Mas Deus sempre esteve no controle, irmão. Talvez você esteja vivendo um problema gigantesco na sua vida hoje e dá a impressão de que tudo saiu do controle. Você nunca esteve no controle, mas Deus nunca perdeu o controle também. Entenda uma coisa, Deus libertou o povo. O sangue livrou o povo da morte. E tudo começou no clamor. Sabe, irmão, a Páscoa só foi real porque o povo clamou. Esse texto que a gente acabou de ler fala sobre o início da libertação do povo, né? Fala sobre o início da celebração da Páscoa, do Êxodo. Mas a Páscoa começa muito antes disso. A Páscoa começa quando um povo se lembra que tem um Deus. Um povo que viveu durante anos num ambiente de vários deuses, se lembra que tem um Deus que cuida deles, que sustenta eles. E quando eles se lembram, eles começam a buscar. Eu quero ler com você o início do livro do Êxodo, no capítulo 2, versos 23 a 25, fala assim, ó: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o clamor subiu até Deus. Ouça isso, irmão. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Escuta, irmão, preste atenção numa coisa. Escuta isso e guarda isso no fundo do seu coração. A libertação começou, não foi quando Moisés foi falar com o faraó. A libertação começou não quando Deus enviou as pragas ao Egito. A libertação começou não como o filho de Faraó morreu. A libertação começou quando o povo dobrou os joelhos e clamou ao Senhor. O que libertou foi o sangue. Mas o que fez Deus agir em favor do seu povo foi o clamor. A Páscoa, a libertação, não começou com a palavra de Faraó, mas com o clamor de um povo que se lembrou do seu Deus. E aí eu quero trazer para você já um texto de 2 Crônicas, capítulo 7, é um texto que a gente conhece muito bem o meio dele, mas eu quero ler um versículo antes e um versículo depois, para você entender o valor do clamor. Deus falando ao povo: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, aí guarda isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Meu irmão, não foi Faraó, não foi Moisés, não foi o povo, foi o sangue de um Deus que se lembrou do seu povo, o sangue de um Deus que respondeu o clamor daqueles que o amam. Por isso, lembre-se que não é a minha força, não é a sua força, não é a minha capacidade de vencer, mas é o sangue que me liberta, o sangue que me cura, o sangue que me sustenta, desde hoje e será eternamente. Guarda isso, irmão. 2 princípios, a aliança e o sangue.
Deus está no controle de todas as coisas.